Bom, meus amigos, as religiões existentes no cristianismo não possuem autoridade para falar em nome do Senhor ou realizar as suas ordenanças, sabiam? São cegos condutores de cegos. Os pastores estão tateando no escuro. Essas religiões cristãs não têm o selo de aprovação do Todo-Poderoso, do Altíssimo. E vamos ler na seção 123, os versículos 7 e 8, seção 123, versículos 7 e 8, que diz assim: é uma obrigação imperiosa que temos para com Deus e para com os anjos, com quem seremos levados a estar, e também com relação a nós mesmos, a nossas mulheres e filhos, que foram obrigados a se curvar por causa de angústias, tristezas e preocupações sob a mais execrável mão do assassinato, da tirania e da opressão, apoiada, instigada e sustentada pela influência desse espírito que tão fortemente fixou as crenças dos pais. Que crenças são essas? As várias religiões, essas crenças, que herdaram mentiras no coração dos filhos, e encheu o mundo de confusão e está se tornando cada vez mais forte. É agora a própria essência de toda corrupção. E toda a terra geme sob o peso de sua iniquidade. O oitavo, é um jugo de ferro, é um laço forte. São as próprias algemas e correntes e cadeias e grilhões do inferno. O que José Smith diz sobre isso? O profeta mórmon José Smith diz que as falsas crenças da cristandade foram inspiradas pelo mesmo espírito do mal que eles fizeram perseguir os judeus. Uma das crenças fundamentais do mormonismo é que a igreja cristã primitiva apostatou logo após a morte dos apóstolos. Acabou a igreja cristã. Em outras palavras, os seus líderes, os líderes dessa igreja cristã, começaram a ensinar doutrinas falsas, perderam o sacerdócio e a autoridade que o acompanha para administrar as ordenanças de salvação da igreja. E deixaram de ser a igreja que foi fundada por Jesus Cristo. Vocês entenderam a razão? Por que então os judeus deveriam ser punidos por Deus por se recusarem a aceitar formas apóstatas do cristianismo, pregado ao longo dos séculos pelas igrejas antissemitas que os perseguiam? Uma pergunta. Por quê? Mesmo a José Smith foi dito por Deus no ano de 1820 que ele não deveria se unir a qualquer igreja cristã na face da terra. Ó, José Smith, não se una a qualquer igreja do cristianismo. Em vez disso, a igreja cristã original seria restaurada por meio dele. No concílio de Nicéia, no século IV, a doutrina apóstata da Trindade foi criada. Vocês lembram? Enquanto o antissemitismo foi institucionalizado, os bispos reunidos lá no concílio de Nicéia proclamaram que os judeus são, abre aspas, odiosos, detestáveis e cegos, ponto, fecha aspas. O Holocausto e a criação do Estado de Israel, em um esforço para envolver suas mentes ao redor do extremo do mal que perpetraram o Holocausto, algumas pessoas, alguns estudiosos têm dito que Deus permitiu isso a fim de trazer a criação do Estado de Israel. Esta ideia é outra que não se sustenta. Um pastor cristão, pertencente a uma igreja do cristianismo, chamou Hitler o caçador, referente a Jeremias 16:16. Sabiam? A ideia de Hitler como caçador
foi mesmo oferecido por alguns judeus. Mas os mormons não acreditam, os santos dos últimos dias não acreditam que Deus jamais inspirou os homens a fazer o mal. Em Lucas, no capítulo 17, 1 diz, e disse ele aos discípulos, é impossível, mas que as ofensas virão, mas ai daquele por quem vierem, fecha aspas. O Senhor não levantará assassinos em massa para matar os inocentes. Nunca o Senhor fará isso. Nunca, nunca e nunca. Esse pastor cristão, se esqueceu de que dezenas de milhões de gentios, mas foram muitos gentios, também pereceram por causa das ações de Adolf Hitler. Estes danos colaterais também não foram causados por Deus. Porque Deus respeita muito. O Pai Celestial respeita muito o livre-arbítrio que Ele deu para cada ser humano nascido na Terra. Na tentativa da destruição do Estado de Israel e até mesmo dos santos dos últimos dias, vemos o desejo de Satanás de destruir o povo escolhido de Deus. Os santos dos últimos dias também são descendentes de Israel. Sabia que os santos dos últimos dias, os mormons, são descendentes de Israel? E Satanás, o pai das mentiras, está inclinado a destruí-los como ele tentou destruir os judeus. Satanás tem desejado impedir o estabelecimento da nação de Israel e o reagrupamento dos judeus. Satanás está tentando também impedir que a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias se torne uma igreja mundial. E ele vai usar muitos esforços para impedir isso. Nós devemos estar preparados. Você está?